Amém. Amém, igreja. Estamos aqui para dar início ao nosso culto. Vamos louvar o Senhor neste momento e aí onde você se encontra, abra seu coração, deixe o Espírito Santo fluir e nós vamos adorar aquele que vem. Aleluia, Jesus. Abra seu coração nesta hora e deixe o Espírito Santo de Deus mover. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ele é o caminho e a verdade. Ele tem um lugar preparado para nós. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Jesus. Senhor, no melhor lugar que está na tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, te adoramos. Doce
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu quero desejar a todos um excelente dia na presença do Senhor. Nós estamos mais uma vez reunidos, mesmo que remotamente pela internet, mas nós somos um só, no coração do Senhor, nós somos um só povo, nós temos um só Espírito, o mesmo Espírito que habita em Cristo Jesus está em nós, é o Espírito de Cristo. E nesse domingo de culto, domingo de celebração ao Senhor, eu quero declarar a graça e o favor do Senhor, o amor de Deus, a alegria do Senhor sobre as vidas de cada um de vocês. Tenha o seu coração preparado para ouvir da parte de Deus, porque Deus te criou com um propósito. Deus te criou para ser família. Você deve estar familiarizado com o Senhor. E nós queremos compartilhar a vida de Deus para que você possa fluir junto com a sua família, para que você possa ser ricamente abençoado nesse domingo, amém? Esse é o desejo do meu coração e é isso que eu creio no que o Senhor vai fazer nesse dia, em nome de Jesus, amém? Amém, meus queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra a propósito dos nossos dízimos e ofertas. E é muito importante que você esteja atento àquilo que a palavra de Deus diz, porque esse é um tempo onde nós naturalmente temos tido muitas lutas, muitas incertezas naturais, mas temos aprendido cada dia mais a confiar no Senhor. E nós precisamos contar de fato com a fidelidade dos irmãos para que a igreja possa continuar existindo no sentido material, porque nós precisamos de recursos para continuar atuando aqui nesse país. E você é o canal de Deus, você é um instrumento do Senhor para que a obra dele vá adiante. A Bíblia fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O dízimo para que haja manutenção na casa de Deus, provisão, mantimento. Então entenda que o seu dízimo é fundamental para a existência da igreja, mas muito mais fundamental para a sua própria vida, que você estará vivendo o princípio da palavra de Deus. E o princípio da palavra de Deus não pode, não deve ser quebrado, para que você possa viver aquilo que Ele estabeleceu para nós como igreja, dentro do seu propósito eterno, que é ser uma família. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, que não aparecem. E a Bíblia fala que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho. Olha o que diz a palavra, meus amados irmãos. Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel já morreu e o testemunho dele está falando com você aqui hoje. Abel, olha o que acontece. Abel teve uma oferta, um excelente sacrifício, muito mais do que Caim. E Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu de Caim. Então veja, a oferta, o dízimo, é algo feito baseado no princípio de que tudo vem de Deus. Se você vive por esse princípio, a palavra de Deus nos ensina, lá em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 3, diz que depois de uns tempos, depois aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim era lavrador e Abel era pastor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Por quê? Porque ele foi reprovado por Deus. Veja, os dois trouxeram oferta, mas Abel teve testemunho
é lembrado até hoje porque foi aceito por Deus. E você precisa entender o que a palavra diz, né? Que os antigos obtiveram esse bom testemunho para que nós possamos ver de que forma Deus quer que a gente viva. O testemunho dos antigos serve como nosso referencial. E a palavra fala que ele obteve testemunho de ser justo. Então veja, como que hoje você é justo? Porque Cristo te justificou. O que é que Cristo apresentou diante de Deus? Apresentou a si mesmo como sacrifício. Abel ofereceu ali as primícias, a gordura. Primícia fala que ele colocou Deus em primeiro lugar. E gordura fala de algo que é queimado diante de Deus para ser oferecido a Ele. Veja, o que é que Deus recebia desse sacrifício? A gordura queimada desprendia um aroma. E esse aroma subia às narinas de Deus, e a Bíblia fala que esse aroma era suave às narinas de Deus. A gordura queimada tem um aroma suave. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está apresentando a sua própria vida. Porque você está dizendo para Deus, o Senhor está em primeiro lugar, não eu. A tua igreja, a tua obra está em primeiro lugar e não o meu interesse pessoal. Quando você dizima e coloca os seus recursos em primeiro lugar para Deus, quando recebe de tudo o que você ganha, tudo, seu salário, seus benefícios, de tudo o que você recebe de Deus. E o que é que você faz? Separa o dízimo e fala, primeiro o Senhor. Quando você oferece a Deus aquilo que você recebeu dele, porque tudo você recebeu dele, você devolve esses 10% e coloca em primeiro lugar o Senhor. Você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor é o primeiro, eu não sou o primeiro. O Senhor é o primeiro, não é a minha família que é em primeiro. Porque muitos pensam assim, a família em primeiro lugar, depois Deus, depois a igreja. Não, é Deus que tem que estar em primeiro lugar. Então, eu quero que os irmãos entendam e vivam esse princípio. Por isso, nós estamos chegando ao final do mês, né? Eu sei que muitos irmãos só recebem no começo do outro mês. Mas se você ainda não dizimou, ainda não devolveu, né, o seu dízimo, e ainda não ofertou, faça isso ainda. Fale para Deus, Deus, eu entendi o princípio. E no próximo mês, começa por Deus, não começa pelas contas, não. Não começa por pagar tudo e ver se sobra para dizimar. Você daí está tentando resolver sozinho as coisas. Mas quando você fala, não, Deus, o Senhor está em primeiro lugar e o restante é o Senhor quem vai acrescentar, é o Senhor que vai me dar. Creia no Senhor e seja abençoado, você e a sua família. Eu quero orar por aqueles que vão dizimar e ofertar. Você pode depositar na nossa conta da igreja, nós temos um número divulgado. Se você não souber, pode me procurar que eu te falo. E se você quiser entregar pessoalmente, eu vou buscar. Perdão. Quero orar para você. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que vão devolver os seus dízimos e apresentar as suas ofertas. Eu quero declarar que o Senhor vai fazer com que eles prosperem e tenham em abundância muito mais do que aquilo que deram. Porque eles colocam o Senhor em primeiro lugar. E assim como a tua palavra diz, eles vão buscar o teu reino e a tua justiça e vão colocar em primeiro lugar, para que as demais coisas possam ser acrescentadas. E assim eu abençoo cada irmão, cada dizimista fiel, cada ofertante, porque eu sei que eles fazem e vão fazer isso hoje por causa do Senhor. E assim eu os abençoo. E aquele que crê e recebe, diga amém. Amém, meus queridos. Nós temos compartilhado nesses dias, e eu tenho insistido em ministrar aos irmãos, sobre o propósito eterno. E eu quero dizer para os irmãos, a propósito dessa palavra de hoje, que o Senhor, Ele tem algo preparado para nós desde a eternidade. Na verdade, Deus, um dia que sempre existiu, Deus sonhou, Deus desejou se multiplicar, Ele desejou e decidiu criar o homem. O homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para ser família de Deus. E esse propósito, ele aparentemente, num primeiro momento, por causa da ação do inimigo, foi frustrado, foi atrapalhado, porque o homem que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, para viver em comunhão com Deus, acabou se desviando desse propósito,
seguindo a direção, a sugestão, o engano do diabo. E hoje em dia, infelizmente, a mesma coisa pode acontecer na sua vida. Deus fez um plano de redenção, Deus trouxe o homem restaurado ao caminho dele, pelo sacrifício de Cristo. E nós que cremos precisamos viver aquilo que Deus preparou, porque é a vontade de Deus. A Bíblia diz, hoje, depois do pecado, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então você que está me ouvindo, se já entregou a sua vida para Jesus, se já se converteu a Ele, assim como diz lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca você confessa a respeito da salvação e você crê com o seu coração. Portanto, é importante que se você já fez isso, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você crê que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo, em carne e sangue, que Ele morreu na cruz por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, do pecado de todo mundo, se você crê nisso, se você crê no nome dEle, você é agora e foi a partir desse momento chamado Filho de Deus. Você recebeu a salvação, você já não morre eternamente. Mas para aquele que não crê, a Bíblia diz que ele já está condenado. Então, depois que o pecado original aconteceu, Deus, no seu plano de redenção, teve que fornecer ao homem uma condição para ser salvo. Porque o homem foi condenado. A natureza humana foi condenada por causa do pecado, condenada à morte. Mas Jesus veio e restaurou essa comunhão com Deus, e aí nós recebemos salvação e vida eterna. Muito bem. Mas o propósito de Deus, não é a salvação. A salvação precisou por causa do pecado, precisou acontecer. Mas o propósito de Deus sempre foi ser uma família, a comunhão com Ele, a vida com Deus. E há uma luta para que esse propósito de Deus nas nossas vidas não seja frustrado. E o que a Bíblia diz? O texto em Gênesis 12, de 1 a 3 diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estou usando esse texto de Gênesis 12 para usar como referencial Abraão, o pai da fé, aquele homem que creu no que Deus falou e que isso lhe foi imputado para a justiça. Mas você percebe que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre viveram em perfeita comunhão, estendeu a sua vida, criando o homem para que na pessoa do Filho nós fôssemos incluídos na vida de Deus, pudéssemos fazer parte da vida de Deus, ter comunhão com Ele, viver com Ele, ser um só com Deus. Era Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos chamou para sermos filhos. Jesus, o primogênito, o unigênito, na verdade, no primeiro momento, quando fez o que fez, quando veio ao mundo em carne e sangue, passou a ser o primogênito. Por quê? Porque todo aquele que nele crer também vai se tornar filho de Deus. Então ele é primogênito, o primeiro de uma geração, de uma nova geração. O homem no pecado foi afastado de Deus, mas o homem que recebe a Jesus, o homem e a mulher, obviamente, recebem a Jesus como seu Salvador, agora são incluídos como filhos, assim como Jesus é filho. Portanto, meus amados, Abraão era um filho de Deus, escolhido por Deus para ser um modelo para nós. E o que é que Deus falou para ele? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus é um Deus de família. O que ele prometeu a Abraão? Falou para ele: sai da posição que você está, vai para onde eu te mostrarei, porque lá eu vou fazer de você uma grande família. Abraão aqui é um tipo daquilo que Deus quer fazer, é um tipo do pai,
O que Abrão, nesse momento aqui o nome dele é Abrão. O que significa Abrão? Pai exaltado. Mas o que ele recebeu depois, quando o seu nome mudou, quando Deus prometeu um filho a ele? Abraão, que significa pai de multidões. Então o que Deus quer e continua sendo a vontade dele, é que nós sejamos uma grande família abençoada. Que todas as famílias da terra, não importa onde estejam, debaixo da promessa que ele fez a Abraão, de uma aliança que ele fez, possam ser abençoadas. Qual é a bênção que nós precisamos? Estar unidos a Deus, ao único Deus verdadeiro. O diabo criou uma multiplicidade, o diabo não cria, o diabo ele gerou, ele fez com que acontecesse de uma maneira a adulterar a palavra de Deus, com que a busca de Deus se tornasse a busca por muitas coisas. Ele enganou o homem para ficar buscando na religião o sentido da vida. Mas nós só temos o sentido da vida em Cristo, não na religião. A religião, como se costuma considerar, é aquilo que o homem decide fazer para buscar aquilo que ele crê. E cada um escolhe o que quer crer. Isso ainda é a origem do pecado, ainda é conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deu a sua palavra. Deus deu para nós a verdadeira vida. E a Bíblia fala que a vida está nele, em Jesus Cristo. Portanto, nós que cremos em Jesus precisamos saber que o diabo sempre lutou para frustrar os planos de Deus para o homem. E isso ocorre numa escala coletiva, para que frustrasse todos os homens, e escala individual. Ele quer atrapalhar você e a coletividade, de maneira geral. Então, se você é humano, já basta isso para o inimigo lutar contra a sua vida. Se você é humano, o inimigo quer, de qualquer maneira, roubar, matar e destruir você. Não importa se você é ou não ainda cristão, no caso. Para o inimigo, ele quer destruir todos. Mas veja, ele não pode mais destruir os filhos de Deus, porque aquele que crê em Jesus já não morre mais, já venceu a morte, vive eternamente. Então, agora o propósito do inimigo é impedir você de ser um instrumento para salvar outras pessoas. Porque como Deus propositou ter uma grande família, a família foi impedida de existir porque o homem foi separado de Deus pelo pecado. Mas Jesus veio para restaurar essa união. E agora, todos esses que estão por aí, que estão condenados nesse momento à morte eterna, ao inferno, esses todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E Deus quer usar a mim e a você, filhos de Deus, para anunciar a salvação de Cristo. As virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino maravilhoso de luz. Essa é a mensagem do Evangelho. Você recebeu a salvação de graça. Não porque você merece, mas porque Ele te amou de tal maneira que se entregou para morrer no nosso lugar. Então Adão foi o primeiro a ser deposto da posição que Deus tinha planejado para ele. Que a palavra de Deus diz em Gênesis de 1 de 26 a 30, é que Deus colocou o homem, criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E para ele ter domínio para ele crescer, multiplicar, sujeitar e dominar. Esse é o texto que mostra, né? E entenda, em Gênesis 3, de 23 a 24, depois que o homem pecou, porque Deus deu a ele uma direção. Eu criei você para você crescer, multiplicar, sujeitar e dominar. Para crescer e multiplicar, ele teve a sua mulher, Eva, feita, para que ele pudesse gerar vida. E para sujeitar e dominar, seria sobre o que a Bíblia diz como sendo aves, como sendo sobre rastejantes, né? Eu vou compartilhar com os irmãos a palavra a cada passo, né? Então veja, o Senhor Deus, quando ele pecou, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da qual ele tinha sido tomado. O homem foi feito por Deus do pó da terra. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus colocou o homem, o criou à imagem e semelhança, deu uma orientação para ele ser fecundo, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar sobre peixes do mar, aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Então entenda,
Deus deu a ele todas as ervas que dão semente, Deus deu a ele provisão para tudo e poder para dominar e sujeitar. Veja, obviamente Deus não queria que o homem fosse simplesmente um criador de peixes ou de pássaros, ou que ele tivesse um lugar para criar cobras. Não. O que Deus falou para o homem e orientou é que o homem deveria povoar a terra, aumentar a família. O primeiro homem, Adão, perdeu o seu direito ao governo. Por quê? Porque ele, ao invés de fazer o que Deus falou, ao invés de comer da árvore da vida, de todas as árvores do jardim, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seguiu a direção do diabo. Eva seguiu e Adão seguiu o que Eva fez, e ele pecou contra Deus. Então o homem que foi colocado na terra para governar, para sujeitar, para dominar, ele perdeu esse direito. Por quê? Porque ele se submeteu ao diabo, livre e espontaneamente. O homem sabia que estava fazendo algo errado, porque Deus orientou. Então Deus criou o homem, Deus colocou o homem numa posição, mas ele ensinou ao homem o que ele deveria fazer. Deus não simplesmente colocou o homem para governar sobre a terra. Deus orientou o que ele deveria e o que ele não deveria fazer. Portanto, o homem decidiu livremente ser alguém que ele não devia ser, comer daquilo que não deveria comer. Ele decidiu querer aquilo que ele não podia ter. Ele falhou na obediência. Então veja, qual foi o plano do diabo para frustrar o plano de Deus? Ele mexeu com a identidade do homem. O homem tinha uma identidade, ele foi criado por Deus para um propósito. Ele foi criado por Deus para ser o seu representante na terra, para ter uma família, para fazer filhos à imagem e semelhança dele. E ele deveria ser imagem e semelhança de Deus. Aí a família de Deus ia crescer e o homem seria um instrumento para que isso acontecesse. Nós fomos criados para ser família. Então, meus queridos, o diabo ele quis mexer com essa identidade. E até hoje é a mesma coisa. Essa estratégia nunca mudou. Desde sempre, o diabo quer mexer com a sua identidade. O diabo quer te enganar a respeito de quem você é. Ele quer levar você a fazer coisas que você não deve fazer, que não são de Deus. E hoje as pessoas nem conhecem mais a vontade de Deus. Quando você fala da Bíblia, as pessoas questionam. Falam que foi escrita por homens. Mas aí eles acreditam em livros, em jornais, em notícias que são outros homens que dão. Mas a Bíblia eles contestam. Por isso nós precisamos dar testemunha de Cristo, daquilo que Ele fez. E não simplesmente uma religião que lê decorado versículos que estão escritos num livro chamado Bíblia. Nós precisamos transmitir vida de Deus. Aquilo que está escrito lá precisa fazer parte da nossa história. Nós precisamos crer e viver aquilo que está escrito lá. Porque quando nós falarmos de Jesus, vai fazer sentido, vai tocar os corações. Porque será sobrenatural. Portanto, meus amados, Israel que foi o reino de Deus, escolhido por Deus, a Israel de Deus, o nome de Jacó que se transformou em Israel, que é aquele que vence com Deus, a Bíblia fala em Êxodo 19:6, a palavra de Deus diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veja, em Êxodo, Moisés falou para eles: vocês foram escolhidos. Os judeus foram escolhidos para ser o reino sacerdotal, os representantes de Deus na terra. E no quinto mês, a Bíblia diz em 2 Reis 25, de 8 a 10, no quinto mês, no sétimo dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. Veja, a história bíblica mostra que Deus deu aos seus filhos, aos judeus,
a herança na terra prometida. A promessa que ele fez a Abraão estava se cumprindo em certo aspecto na Canaã de Deus. Jerusalém representa a cidade escolhida por Deus para ter a sua presença. E agora o inimigo, levantado por Deus porque o seu povo fugiu do seu propósito, da sua vontade, o inimigo destruiu. Essa é uma representação do diabo. Agora Deus levanta um homem e a sua descendência que não sofria com crises de identidade. Ele levanta um homem, que Israel sabia quem era diante de Deus. Israel sabia que era um reino sacerdotal. Mas o diabo se levantou com uma identidade, com uma artimanha, crise de propósito. Muitos hoje estão vivendo uma crise de propósito. Por que estão na igreja? Veja, estar na igreja já fala de algo. Nós não estamos na igreja, nós somos igreja. Muitos têm vivido uma crise de propósito, não entendem o motivo para o qual existem, para o qual foram criados por Deus. Então Israel, ela perdeu o seu propósito, o seu foco. Ela foi colocada para dominar aquele lugar. E aí ela se afastou de Deus. Deus te colocou aqui na terra para ser um instrumento dele. Quando você se afasta disso, você perdeu o seu propósito. Quando você pensa que existe só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para viver uma vida comum, você se afastou do propósito de Deus. Você foi criado por Deus para dentro do propósito dele, viver e ser um instrumento para que outros conheçam Jesus. Foi para isso que você foi criado, para que a família de Deus cresça. Então Israel perdeu o foco. Quando nós perdemos a noção do propósito, nós passamos a fazer aquilo que não deveríamos fazer e acabamos derrotados. Mais uma vez, o plano de Deus parecia ser frustrado. Então veja, são 3 momentos. Eu quero dizer para você, para rever. O primeiro momento, quando o primeiro homem que foi criado para cumprir o propósito de Deus, falhou e foi deposto. O segundo momento, quando Deus escolhe um povo, a Israel de Deus, a descendência de Abraão, que teve um filho chamado Isaac, que teve um filho chamado Jacó, que teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel, e Israel, que estava ali para dominar aquela região, a terra que Deus deu, aquilo que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra era Jerusalém, essa terra era a Israel de Deus. Mas aí eles perderam o foco, não viveram a identidade que Deus deu a eles e foram dominados pelo inimigo. Adão foi dominado pela serpente. Israel agora é dominado por Nabucodonosor, uma figura do inimigo. Então o povo de Deus sendo dominado. E agora, queridos, nos dias de hoje, agora eu quero falar para você o terceiro passo, a igreja. A igreja foi escolhida por Deus, esse povo, o mesmo povo que Deus escolheu antes, agora, entenda bem, dentro do mesmo princípio, do mesmo propósito. A igreja é um povo que tem uma missão. Você não vai à igreja, você, meu irmão, minha irmã, você é igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Nós somos partes, membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. A Bíblia nos ensina que esse era o mistério que estava oculto, até dos principados e potestades. Eu e você somos igreja. Aonde você vai, você é igreja. O propósito de Deus hoje na face da terra é representado pela igreja. A igreja é a família de Deus. Portanto, em João 20, de 21 a 22, a palavra diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, agora você tem o Espírito Santo. Já não há mais, do ponto de vista de Deus, no ensino da palavra, uma crise de identidade, muito menos uma crise de propósito. Por quê? Porque você foi escolhido por Deus para isso. Mas o inimigo não desiste, e ele continua semeando o seu mal. Qual que é o ataque do inimigo agora? É trazer uma crise no método, na forma de fazer. Então, enquanto a igreja viveu sob os ensinamentos de Jesus, lá no princípio, ela teve êxito. A igreja de Atos dos Apóstolos, logo depois do tempo da convivência de Jesus aqui na terra, ela fez o que Jesus falou.
E o que acontecia com ela? Olha só o que diz a palavra. Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, queridos, o fato é o seguinte: no momento, a igreja, enquanto viveu debaixo desse ensino, compartilhando, eles viviam de casa em casa, olha só, como as nossas células, e num prédio onde eles se reuniam. E eles louvavam a Deus e eles compartilhavam tudo que tinha. Ninguém tinha falta de nada, eles compartilhavam tudo que tinha. Tudo que tinha era comum a todos. E eles se alegravam, era com alegria e singeleza de coração, a Bíblia diz, que eles compartilhavam a vida de Deus. Então, dessa maneira, todo mundo conhecia essa família e queria fazer parte dela. E a igreja crescia dia após dia. A igreja hoje no mundo, ela é fruto de um trabalho que foi feito lá no começo. Entenda? Então a igreja crescia por quê? Porque ela vivia o Evangelho no poder do Espírito Santo, com alegria e simplicidade. Mas hoje o que é que tem acontecido? A igreja, você veja aqui na Europa, a igreja esfriou. A igreja praticamente morreu aqui. Países onde já houve avivamento, não existe mais nada. A Bíblia fala de uma igreja na Macedônia que eles davam tudo que tinham. Eu falei com um rapaz da Macedônia e ele disse que não existe mais igreja lá, que as pessoas não conhecem Jesus, que ele mesmo não cria em Jesus. Falei para ele num encontro na comuna de Anderlecht. Então, queridos, o fato é o seguinte: os planos de Deus, é o quarto aspecto, não podem ser frustrados. Durante muitos anos parecia que o diabo estava vencendo, mas há uma promessa sobre a igreja. Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando é que Jesus falou isso para Pedro? Quando ele teve revelação de que Jesus era o Messias, revelação no Espírito, o Filho de Deus que veio para salvar o mundo. Deus não abre mão da igreja e age nela e através dela. Deus tem um trono e dele ele não se afasta, não se ausenta. A nossa identidade, queridos, tem que estar bem firmada. Nós somos filhos de Deus, fomos chamados para viver nos lugares celestiais. A Bíblia fala que em Cristo, quando nós fazemos a vontade dele e vivemos do jeito que ele nos ensina, nós estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima dos principados e potestades. Sob o ponto de vista natural, você foi criado para constituir uma família. Sob o ponto de vista natural, você foi criado para ter homem, ter uma mulher e ter filhos. E esses filhos devem ser ensinados no caminho de Deus. Mas sob o ponto de vista espiritual, esses filhos, essa mulher que você vai encabeçar, que você vai ser o sacerdote da casa, homem de Deus, eles devem seguir o caminho de Deus. Mas não é só isso. E aqueles que não conhecem Jesus? E aqueles que estão aí perdidos, morrendo sem salvação, sofrendo hoje com uma epidemia, uma pandemia que está matando pessoas que não têm salvação e não vai ter jeito para eles mais. A família de Deus precisa crescer. Eu quero dizer para os irmãos, nós estamos orando para que Deus possa liberar para a gente voltar a fazer as células. Eu estou orando para que o rei da Bélgica possa abrir um edito para que ele possa liberar, para que nós possamos voltar a nos reunir e fazer os nossos cultos. E agora, depois dessa pandemia, onde as pessoas conheceram e ficaram com mais medo da morte, agora nós vamos falar sobre aquele que pode dar a vida eterna, o Senhor Jesus. Nós vamos falar para as pessoas sobre aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre as coisas boas, que talvez eles não saibam ainda a respeito de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz: como se converterão se não houver quem pregue? De modo que a pregação vem pela palavra, e a palavra é a palavra de Cristo. Queridos, amados irmãos, nós fazemos parte de um povo diferente, entenda bem, que tem sobre si uma identidade, um propósito, uma estratégia, e além disso tem uma promessa. Nós temos uma promessa, queridos. Lembre-se que o povo de Deus é santificado. O povo de Deus é chamado de povo divino. A mensagem que nós pregamos, a mensagem do Evangelho,
Quando nós falamos do testemunho de Cristo, ela tem um poder sobrenatural. Quando você falar de Jesus, os sinais vão te acompanhar. Você será usado e pessoas serão curadas, pessoas serão tocadas, pessoas serão transformadas. Por quê? Porque você vai dar testemunho dele, de Jesus. Não é de você mesmo, é daquilo que ele fez na sua vida. Portanto, se você quer fazer parte ativa desse povo, o povo que sabe para onde vai, e como vai, e com quem vai, eu quero orar por você. Vocês foram chamados para isso. Porque foi para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo quer roubar e matar e destruir o seu sonho, a sua vida, a sua existência, a sua família. Mas Jesus falou, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o propósito para o qual Deus te criou seja plenamente restaurado. E você não viva simplesmente para trabalhar, para casar, para ter filhos, para ganhar dinheiro, para voltar para o Brasil. Não, que você seja um instrumento de Deus aonde você está, enquanto Deus te mantiver aqui. Aonde Deus te enviar, você vai ser igreja. Mas hoje, você que está aqui na Bélgica, em Bruxelas, ou em Ostende, ou em qualquer outro lugar desse país, você foi chamado para ser um instrumento de Deus aqui, para que o propósito eterno de Deus se cumpra, para que a família de Deus cresça. E a família de Deus vai crescer quando você tiver filhos espirituais. Os naturais vão te seguir e os espirituais também. E nós seremos uma grande família que vai crescer cada dia mais, até que Jesus volte para reinar sobre nós aqui na terra. Por isso, nós declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Eu quero te convidar também para fazer parte do nosso devocional todos os dias, às 9 horas da manhã, pelo Instagram e pelo Facebook da Igreja Videira Bruxelas. Se você não puder participar às 9 horas da manhã, saiba que eu estou gravando esses devocionais pelo IGTV. Ele fica no Facebook gravado e no Instagram pelo IGTV. E eu criei uma série chamada Devocionais, e você pode acessar a qualquer dia e pode, a qualquer momento, ouvir aquela mensagem que foi gravada. Ela tem data em que foi gravada, e eu espero que você possa ser edificado por isso. Se você puder participar no horário, muito melhor. Se não, participe conosco, vendo e transmitindo. Esses devocionais servem como inspiração. Eu tenho falado sobre o propósito eterno neles, especialmente. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa identidade, de fato, precisa ser bem enfatizada e que você possa conhecer quem você é em Deus. O propósito para o qual Deus te criou. Ele te chama de filho. Ele te diz, você é minha família. Eu amo você. Eu quero abençoar a sua vida em todos os níveis. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida. Dentro do propósito eterno de ter família, Deus quer te abençoar e te capacitar em tudo quanto você fizer. Mas hoje eu quero te dizer, Deus quer que você busque em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. E todas as demais coisas que você precisa, ele vai acrescentar. Jesus nos ensinou a orar. E ele ensinou orando, dizendo, Pai nosso. Lembra, Deus é nosso Pai. O Abba, o Paizinho querido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e a glória para todos sempre. Queridos, essa oração que todo brasileiro aprendeu a fazer, que teoricamente todo católico apostólico romano sabe fazer, que todo crente evangélico sabe fazer, ela diz algo especial. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu.
que o pão, a palavra, a vida, Jesus Cristo, nos alimente a cada dia. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa se relacionar com Ele, como família, entendendo que você é irmão. Cristo é nosso irmão mais velho, e ao mesmo tempo Ele é o nosso Senhor, e ao mesmo tempo Ele é o nosso Salvador, e ao mesmo tempo Ele é aquele que nos cura, que nos lava a cada dia pela palavra, que nos purifica, que nos transforma. Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Cristo, Ele é tudo em todos. Por isso, você que foi criado por Cristo, porque a Bíblia fala isso, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. E tudo o que foi feito por meio dele, a Bíblia diz, no livro de João, no capítulo 1. E nada do que foi feito se fez sem ele. E a vida é a luz dos homens. Eu quero dizer para você que Cristo é a sua vida, que Ele é a expressão perfeita do propósito de Deus, porque Ele é o cabeça de um corpo, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Por isso, junto com Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. O que Ele quer de nós, o propósito eterno de Deus é que essa família cresça. Foi assim desde o começo, antes do pecado original. E depois do pecado, o propósito é que os homens sejam salvos. Porque agora aqueles que estão sem Cristo estão condenados à morte eterna. Mas nós que temos a vida eterna, agora precisamos anunciar. Esse é um tempo novo. Um tempo onde o mundo está vendo algo que nunca tinha visto. A igreja tem sido impedida de se reunir. Por isso, orem junto comigo, para que nós possamos voltar a nos reunir e para que possamos pregar o Evangelho, anunciar as virtudes de Cristo, porque nós somos raça eleita, nação santa. 1 Pedro 2,9, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe e nos conduziu para o seu reino maravilhoso de luz. Você faz parte do reino maravilhoso de luz. Por isso, você é sal para a terra e luz para o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, mas você veio para ser sal e para ser luz. Sal para purificar, sal para temperar, para dar sabor, e luz para iluminar as trevas, para que as pessoas venham para Jesus e sejam salvas por Ele e façam parte dessa família. Esse é o nosso propósito. Aonde Deus te colocou, Ele quer te usar dessa maneira. Lá no seu trabalho, seja na obra física, na obra humana, na obra da construção civil, seja na limpeza, nas casas, nos birros, seja na escola onde você estuda, seja na sua vizinhança, no prédio que você mora, na maison que você habita com os seus vizinhos, no supermercado, nas farmácias, nas lojas. Isso para alcançar todos. Brasileiros, irmãos nossos que ainda não conhecem Jesus ou que estão vivendo uma vida que não é de Deus. Belgas, porque nós viemos aqui para esse país da Bélgica, um país bendito, abençoado, que tem nos dado recursos para viver. Nós somos instrumentos para que eles possam receber o maior recurso que alguém pode querer, a vida eterna. Belgas, sejam flamões, francofones, não importa. Estamos aqui para ser instrumento na vida de marroquinos, africanos, romenos, russos, ucranianos, sejam todos os povos que estiverem aqui, portugueses, nós estamos aqui para ser instrumento de salvação. E por isso eu quero orar por você, amém? Senhor, eu quero te agradecer e abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero declarar que o teu Espírito Santo os conduz a toda a verdade. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua unção se manifesta nas vidas dos meus irmãos e que a mensagem e a revelação do propósito eterno seja revelada, liberada, poderosa nas vidas dos meus irmãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que a tua vida flui neles e através deles. Eu declaro agora espírito de revelação no pleno conhecimento do teu poder, do teu propósito, da tua vida.
Eu quero declarar em nome de Jesus sobre cada irmão da nossa igreja, sobre cada um que está nos assistindo, a revelação, aonde estiverem, mesmo aqueles que estiverem vendo e forem ver esse vídeo fora aqui da Bélgica, seja na Europa toda, seja no Brasil, nos Estados Unidos, seja aonde for. Você que crê em Jesus foi chamado para ser um instrumento de Deus aonde você está. E eu quero te dizer, cumpra o seu propósito, seja usado por Deus para que a glória de Cristo venha e o mundo conheça que Jesus é Deus. Eu te abençoo para isso, eu profetizo sobre a sua vida, e eu quero declarar a Igreja Videira em Bruxelas, em Ostende, onde nós estamos já hoje estabelecidos, mas a Igreja Videira em toda a Bélgica vai crescer e avançar. Nós estamos no centro da Europa, porque daqui vai partir um grande avivamento, e você, meu irmão, minha irmã, faz parte disso. Eu te convido a viver a verdade de Deus, e para isso eu te abençoo. Profetizo sobre a sua vida. Você, homem e mulher de Deus, tem sabedoria, vida de Deus, unção, e o Senhor vai te usar com poder. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.